Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Eu estou hoje aqui nessa quarta-feira levando até você uma palavra especial de Deus para o seu coração, para o meu, para os nossos corações, amém? E a minha Bíblia está aberta no livro de Jeremias, no capítulo 1. Olha bem como Deus nos ama, como Deus nos cuida de nós. E ele diz aqui no capítulo 4, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu fosse formado no ventre, te conheci. E antes que saísse das madres, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, e para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e colocou sobre a boca e disse assim, o Senhor, eis que eu ponho a minha palavra na sua boca. Olha, irmão, Deus tem um propósito muito grande com a nossa vida. E às vezes nós não temos, a delicadeza de observar aquilo que Jesus disse. Olha bem, Jesus disse para Jeremias, antes que você fosse gerado, eu te conheci. Antes que saísse da madre da tua mãe, eu te coloquei como profeta. Irmão, não importa o que você passa na sua vida, se você for chamado por profeta, tudo será, entendeu? Agora, só que nós temos que entender que o propósito de Deus não é o nosso. Quando nós precisamos de Deus, nós temos que chegar a Ele de todas as nossas forças, de tudo aquilo que nós pudermos, nos humilhar diante de Deus, para que Ele possa estender as mãos e nos fortificar diante de toda a situação. Olha bem, quando Deus falou para Jeremias, ele era uma criança, ele era pequeno, ele não tinha nem entendimento suficiente, mas é Deus que nos dá o entendimento, é Deus que nos fortalece a nossa mente, a nossa vida. Quando Deus diz assim, eis que antes que fosse gerado, olha bem o que Deus disse, no ventre da sua mãe, eu vos colocarei como profeta. E aonde eu te mandar, irás. E o que eu te mandar, dirás. Porque aí ele disse, Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus disse, não digas que és uma criança, porque estendeu a mão e colocou, disse, eu colocarei a minha palavra na tua boca. Olha, irmão, eu não sou nada não. Eu não sei nem quem que eu sou, mas eu sei que tudo que eu peço para o meu Senhor Jesus, Ele tem respondido. Ele tem me dado graça nas minhas orações. Às vezes eu posso ser falho em tudo quanto for área, mas o Senhor é um Deus que cuida de mim.
e que me abençoa. Em toda palavra, em toda oração que eu faço, o Senhor tem respondido grandemente. Às vezes, as pessoas nos desprezam, né? Nos deixa de lado, nos deixa para cá, né? Mas eu quero dizer para você, eu jamais deixarei alguém de fora. Não importa se eles estão na igreja, se não estão na igreja, eu estarei orando por eles todos os dias, porque são almas que precisam da bênção do Senhor Jesus. E eu sei que nem todos os pastores estão preparados para orar pela vida das pessoas, mas graças a Deus, Deus tem nos ouvido, Deus tem nos atendido, e para a glória de Jesus, eu sei que Deus é fiel, né? Quando Deus disse assim, não digas que és uma criança, porque eu coloco a minha palavra na tua boca. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu tomei posse dela e falei, Jesus, se o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, coloque essa palavra na minha boca, para que aonde eu expressar, o Senhor esteja presente. Aonde eu abrir a minha boca, o Senhor seja, Senhor, o meu Deus, o meu Senhor é a minha resposta. Eu não digo que sou profeta, não, mas porque eu sei que a lei do profeta acabou em Malaquias, né? Mas eu tenho a palavra profética da boca do Senhor Jesus. E quando Ele diz, eu falo. Quando Ele não diz, eu não falo nada. Entendeu? Eu sou obediente ao meu Senhor. Então, quando às vezes as pessoas dizem, missionário, mas o bispo, eu quero uma palavra do Senhor para mim. Primeiro lugar, a Bíblia é a palavra do Senhor. Quando você quer alguma resposta de Deus, vai para a Bíblia, minha querida. Ali você vai ler, aonde você abrir, você vai ler uma mensagem. Talvez você não entenda aquilo que você está lendo, mas você vai procurar o seu pastor, alguém que pode te orientar e te esclarecer aquilo que você recebeu de Deus. Está entendendo? Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, é Deus falando conosco. Às vezes existem palavras difíceis, às vezes você abre num lugar que você não entende aquilo que está acontecendo dentro da tua visão, dentro daquilo que você precisa, mas Deus é poderoso para esclarecer, e aquilo que você vai ver, Deus vai orientar um pastor, alguém que possa te ajudar nessa revelação daquela palavra. Você está entendendo? Então, o importante não é você querer ser especialista, porque não existe especialista. Eu sou pastor, sou bispo há muitos anos, e às vezes eu tenho palavras que eu tenho que buscar de Deus, uma revelação para me poder esclarecer, entendeu? Então, isso significa que Deus é mistério, e o mistério de Deus é para nós descobrir, e para nós descobrir os mistérios de Deus, nós temos que estar na presença dEle, nós temos que estar buscando o Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus, às vezes você fala, Deus, eu não sei nada, eu não conheço nada, mas você vai buscando, Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, dá-me a revelação, dá-me a sua visão daquilo que eu preciso, Senhor, para mim poder te servir. E Deus, se você tiver o desejo de servir a Deus, Deus vai te atender, irmão. Agora, não fala em vão, não, porque se você falar em vão, Deus não vai te atender, não. Entendeu? Porque quando nós falamos em vão, nós falamos para o vento, não falamos para Deus. E quando nós falamos para Deus, nós abrimos o nosso coração, nos jogamos aos pés do Senhor
e buscamos a presença dele, e ele responde para nós dentro da palavra e dentro daquilo que nós precisamos. Entendeu? Bispo, mas eu precisaria conhecer assim, uma palavra que às vezes eu não tenho conhecimento. Se você não tem conhecimento, procura alguém que possa te ajudar, irmão. Ele vai te esclarecer, desde que ele seja verdadeiro, né? Porque não pode também ir falando qualquer coisa sem saber o que está falando. Então, a pessoa que vai te orientar, que vai te ajudar nessa área, precisa ser uma pessoa experiente, uma pessoa íntegra diante de Deus, que busque o Senhor, que esteja na presença de Deus, para que Ele possa esclarecer para você tudo aquilo que você não entendeu dentro da palavra. Está entendendo? Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela é escrita em hebraico, aramaico, fica meio difícil da gente entender. Mas se nós buscarmos em Deus, Deus vai nos abençoar e vai abrir a nossa mente, o nosso coração e vai nos esclarecer. Quando Jesus disse para Jeremias, não diga que sou uma criança, porque Jeremias não sabia falar, entendeu? Jeremias não sabia de nada, mas não diga se sou uma criança. E tocou a mão sobre a boca de Jeremias e disse, eu coloco a minha palavra na tua boca. A partir daquele instante, Jeremias tornou-se um profeta, um dos maiores profetas bíblicos da história da humanidade. Entendeu? Um dos que teve todas as consequências que teve Israel, tudo aquilo, né? Todas aquelas caras que levaram eles cativeiro, e ele teve lá e foi, buscou e trouxe o povo de volta para Jerusalém, na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque tudo o que Deus colocou na boca de Jeremias foi esclarecido. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, busque essa bênção. Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Não deixa que eu engane ninguém e nem que eu seja enganado. Porque tem duas coisas, irmão. Você pode enganar e ser enganado. Então você nem pode enganar ninguém e nem pode ser enganado. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá condições de reflexão daquilo que nós vivemos para não sermos enganados. A Bíblia diz muito claro que aqueles que confiam no Senhor não são enganados nem confundidos. Então você não pode ser confundido nem enganado, porque Deus é contigo. Então busque o Senhor Jesus e busque as palavras bíblicas que possam te ajudar a você ajudar alguém, né? Porque uma das coisas mais importantes é você ajudar. Não importa se aquela pessoa te ama ou se não te ama, se aquela pessoa te respeita ou se não te respeita, se te considera, se não te considera. Não importa qual seja o sistema que ela pensa, que ela vive, mas importa que você seja para ela uma fonte de bênção, de graça, de resposta, que elas com o tempo ela vai chegar a entender que é necessário você estar junto com você, entendeu? Então não se preocupa não, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou, irmão. Se Deus determinou algo na sua vida, na minha vida, na vida de quem for, ela vai se cumprir, entendeu? Não importa qual seja as consequências, às vezes a luta, porque às vezes nós passamos luta, irmão. Lutas com o irmão, lutas com muitas coisas, mas nós temos que estar presente a Deus para que Deus possa nos abençoar. Que a todas essas lutas que se levantam contra nós seja abalada, né, e destruída pelo poder do Espírito Santo que há em você e em mim, entendeu? Porque
eu coloco todos os membros, todas as pessoas da renovação da aliança, coloco nas mãos do Senhor Jesus. É Ele que conduz a sua vida, irmão. Eu só oro por você, mas a bênção, quem realiza é Jesus, não sou eu. Então, Jesus é quem está na direção de todas as situações. Quando eu clamo, Senhor, estende as suas mãos sobre uma pessoa assim, assim, e coloca aquele problema, o Senhor Jesus vai em cima daquele problema. E o Senhor Jesus vai resolver aquele problema através do meu amor, do meu carinho, da minha oração. Entendeu? Então aí Deus responde. Mas de outra forma, não existe resposta. Se nós falarmos assim, eu não preciso de pastor, não preciso de nada, então você não precisa de Jesus, porque Jesus é o pastor de todos nós. Ok? Quando eu falo assim, eu não preciso de pastor, então eu falo que eu não estou precisando de Jesus, porque Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. E todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença de Deus e vamos entender que o pastor que Deus colocou para orar por você é aquele pastor que Deus escolheu para você. Entendeu? Então, não adianta a gente lá, mas eu vou falar para o pastor fulano, ciclano, beltrano. Peraí, irmão. Calma, Deus colocou você no ministério, Deus colocou você numa igreja, num reino, né? E você precisa ali participar. A participação sua na igreja é muito importante, entendeu? Porque a sua participação, ela traz para você uma aproximação entre você e Deus, o pastor e a igreja. A igreja é a casa do Senhor. E aqui, para a glória de Jesus, nós oramos e buscamos a Deus para que todas as pessoas que colocam o pé dentro da renovação da aliança sejam abençoados. Abençoado de toda forma, não importa se eles ficam ou não, né? Mas importa que eles saiam daqui abençoado pela glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito, entendeu? Então vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença de Deus, vamos participar, porque a participação sua nos cultos é muito importante. Às vezes você faz parte de uma parte tão importante na igreja, que às vezes a pessoa deixa de lado e sai sem nenhuma comunicação. Mas tudo bem, Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. Então vamos buscar a Deus e vamos voltar para o caminho que Deus nos ensinou, né? Quando ele disse, eis que eu coloco a minha palavra na tua boca. Eu tenho certeza que Deus tem colocado a palavra dele na minha boca e eu tenho abençoado muita gente para a glória do Senhor Jesus. Eu não tenho nenhuma revolta com ninguém, irmão. Pelo contrário, às vezes eu falo uma palavra áspera porque eu sou um líder, né? Às vezes eu tenho que corrigir, né? Mas isso de eu corrigir não significa que eu desprezo as pessoas, não, né? Mas que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, né? Eu quero orar por você agora, porque eu sei que Deus tem algo especial na sua vida para fazer hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história agora, em nome de Jesus, amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Tu és o meu Deus, o meu Senhor.
E eu sei, Jesus, que a tua palavra está na minha boca. E que o Senhor estende as tuas mãos agora e visita cada pessoa que ouvir esta oração. A cada pessoa, meu Deus, não quer que ele esteja, não importa, Senhor, se eles gostem de mim ou não, mas importa que o Senhor o abençoe e o amo de todo o meu coração, porque eu vos amo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja a fiel companhia na vida de cada um desses. Aonde quer que esteja, meu Pai, em cada face da terra, Pai, em todos os cantos do mundo, aonde estiver uma pessoa precisando de um milagre, que o Senhor entra com providência, porque eu sei, Jesus, que o Senhor pode. Eu sei, Jesus, que o Senhor é grande. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode curar, libertar, transformar, salvar e mudar a vida de muitas pessoas. E é por isso que eu venho em nome do Senhor Jesus te agradecer de todo o meu coração e dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, de toda a força, de todo o meu entendimento, porque o Senhor é comigo em todos os momentos da minha vida. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live, em nome do Senhor.